A campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 em Minas Gerais, mas apesar do pouco tempo, ela já ganhou todo o Brasil. Essa campanha ela visa que as pessoas conheçam, reflitam e principalmente discutam sobre a saúde mental. Para falar sobre esse assunto tão importante, nós recebemos no programa Cidade em Foco de hoje o mestre em psicologia Aldier Félix. Seja muito bem-vindo, Aldier. Tudo bom, Tatiana? Uma honra estar aqui, agradeço o convite. É isso aí. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças como a depressão e a ansiedade vêm crescendo absurdamente em todo o mundo, né, Aldier? Exatamente. Essas duas doenças, principalmente, têm crescido um número alarmante e a campanha surgiu com o intuito de conscientizar as pessoas justamente sobre a saúde mental. É um assunto importantíssimo da gente discutir e que as pessoas também entendam, né? Exatamente, né? A gente não fala quase nada hoje em dia sobre saúde mental, sobre doença mental, e a campanha vem justamente com o objetivo de trazer isso em pauta para a nossa sociedade. No caso da depressão, principalmente entre adolescentes e adultos jovens, o número tem crescido absurdamente. É uma doença que ela não tem idade, né? Não tem idade, não tem gênero, não tem classe social, não tem cor. Então, assim, ela atinge todas as pessoas em determinados momentos, pode ser em qualquer momento da sua vida. Explica pra gente um pouco sobre esse conceito da campanha. Qual o intuito dela, o objetivo? Isso, a campanha surgiu com o intuito da gente falar sobre saúde mental, né? A gente tem o hábito de sempre falar sobre doença, mesmo falando um pouco sobre doença mental. Essa campanha vem com a ideia inovadora de aproveitar a virada do ano, né? O mês de janeiro, é um mês reflexivo. O mês que todo mundo, né, fala que vai mudar as atitudes, né? As promessas para o ano novo. Então, assim, a campanha vem com o intuito de aproveitar essa força que as pessoas têm na virada do ano para a gente falar sobre saúde mental. Né? Então, assim, falar sobre saúde mental é a gente falar sobre como a gente consegue lidar com as nossas frustrações, com os nossos estresses, com as nossas felicidades, né? E como que isso afeta a nossa vida no dia a dia. Esse conceito de saúde mental, você poderia definir como, bem objetivamente, para quem está assistindo a gente, que ela possa entender? Então, a Organização Mundial da Saúde não tem um conceito definido sobre saúde mental, né? Então ele é um conceito aberto ainda, mas em linhas gerais a gente pode tratar a saúde mental como um bem-estar psíquico que a gente tem. Ou seja, não é só você não estar doente, sofrendo de uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, mas é também você conseguir lidar bem com as suas emoções. Né? Então é saber ser feliz, né? Saber lidar com alegria, com surpresas. Saber lidar com as frustrações, né, principalmente. Exatamente. Né? Só que é mais amplo que só lidar com as frustrações. A gente também tem que aprender a lidar com as nossas potencialidades, com aquilo que a gente tem de bom. Então, o conceito de saúde mental ele abarca toda essa gama. Né? Lidar com as frustrações, mas também lidar com as nossas potencialidades. Entendi. Quais são as doenças mais comuns? Depressão, né? Ansiedade? Isso, entre as mais comuns a gente tem os transtornos de ansiedade, né? São vários tipos, desde transtorno de ansiedade generalizado, pós-traumático e por aí vai. Né? A depressão está dentro dos transtornos de humor, então a gente tem depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, toque, a gente tem diversos tipos de transtorno. Bacana. E como, Aldier, saber lidar com isso tudo? Essa correria que a gente vive no dia a dia propicia bastante essas doenças, né? É trânsito, a gente aqui no interior não tem muito isso, mas quem vive nas metrópoles tem diariamente, indo para o serviço, voltando do serviço. Também é chefe, né? Emprego, é correria, às vezes as pessoas trabalham em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Como lidar com isso tudo? Exatamente, né? A vida está cada vez mais corrida, né? E a evolução está cada vez mais corrida, então tecnologias novas a todo momento, né, o estresse do trabalho. Então, assim, a gente tem que descobrir os nossos limites e as nossas fraquezas para a gente poder lidar com elas. Né? Então, assim, se você tem uma dificuldade para lidar com o estresse no trabalho, é o ideal que você procure uma ajuda para lidar com essa dificuldade. Né? E por assim vai. Existe ainda aquele tabu de procurar um profissional, de procurar um psicólogo? Bastante, né? Principalmente em cidade pequena, né? Em cidade grande também tem, mas em cidade pequena isso é muito mais forte, né? No Brasil, de uma forma geral, o preconceito com o psicólogo, com o psiquiatra, com o neurologista é muito grande, pois são vistos como médicos de doido, né? E a campanha vem justamente ajudar a gente a mudar um pouco essa visão também, né? Mostrar que o psiquiatra, o psicólogo, o neuro, eles são profissionais da saúde mental, né? Então, se a gente
quer cuidar da nossa saúde de uma forma bem mais geral, a gente pode procurar a ajuda desses profissionais. É a prevenção também, né? Exatamente. O foco central da campanha de Janeiro Branco é a prevenção. Né? Então, assim, mostrar campanhas e propostas de como você pode prevenir a depressão, por exemplo, reconhecer quando você está começando um processo depressivo, né? Reconhecer quando a ansiedade está te atrapalhando na sua vida. Tem algum sintoma, Aldir, que a pessoa pode perceber que ela está começando a ter uma depressão, começando, né, a ter uma crise de ansiedade? Sim, né? A depressão, ela marca uma característica muito forte dela, é a mudança do comportamento. Né? Então, pessoas que antes eram extrovertidas começam a ficar mais introvertidas. Né? Isolamento, uma tristeza continuada. Né? Ter tristeza é comum, mas se ela se prolongar durante um longo período de tempo, isso pode ser um indício de um processo depressivo se iniciando. Né? A perda de interesse por coisas que você gostava bastante, tudo isso são pequenos indícios que você consegue perceber no seu dia a dia que podem indicar um episódio depressivo. Né? A ansiedade é natural da gente, do ser humano, ter essa ansiedade, ela ajuda a gente no dia a dia, nas nossas atividades, a gente levantar da cama para ir para o trabalho, por exemplo, mas quando ela começa a atrapalhar a nossa rotina, ela se torna um problema. Aí é hora de parar, né? Fazer aquele balanço. Exatamente, a hora de você falar, opa, peraí, né? Algo não está certo, eu não estou conseguindo dormir direito, ou eu estou ficando muito nervoso numa reunião de trabalho, ou se eu sou um adolescente, estou na escola, não estou conseguindo apresentar um trabalho, ou eu estou ficando nervoso na hora da prova. Então, assim, todos esses nervosismos que você sente que estão te atrapalhando no dia a dia são indícios de um episódio de ansiedade se iniciando. É importante até que os pais tenham bastante atenção com os filhos também em relação a isso, né? Exatamente. É importante que os pais estejam sempre presentes na educação e no dia a dia dos seus filhos. Né? A depressão, como você estava falando, afeta muito os adolescentes. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muito comum o acesso à internet, né? Ao mesmo tempo que possibilitou que a gente tenha contato com diversas coisas, acabou isolando um pouco a gente. E o adolescente ele não sabe lidar muito bem com isso, então a apoio dos pais é fundamental. Durante todo esse mês de janeiro vão existir, né, campanhas, palestras em todo o Brasil por psicólogos em prol desse assunto. Exatamente. Né? A ideia da campanha é que os profissionais de psicologia e de saúde mental de uma forma geral, né, deem entrevistas, façam mini palestras, conscientizem a população do que é o Janeiro Branco. Né? A gente tem o site, né, janeirobranco.com.br, lá a gente tem materiais disponíveis para todos os profissionais de saúde, né, clínicas que quiserem aderir à campanha. É uma campanha completamente voluntária, né, sem fins lucrativos, então quem se sentir disposto a querer falar sobre saúde mental, procure um profissional mais perto, ele vai poder tirar suas dúvidas, vai poder falar sobre o que você está precisando, se você já está precisando de ajuda, que tipo de ajuda, né? Porque a saúde mental é um campo muito amplo. É isso aí. Bom, a gente geralmente cuida muito da saúde do corpo, né? A gente faz vários exames, mas é importante que a gente também reflita e tenha cuidado com a saúde mental, né? O slogan da campanha já fala isso, né, Aldir? Exatamente, né? Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. É isso aí, quem cuida da mente, cuida da vida. Quero agradecer a sua participação, Aldir. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Janeiro Branco. Qualquer dúvida, estamos aí.